sobre a grande salvação. Ontem nós fizemos uma introdução, vimos a nossa identidade como parte da introdução, e aqui ainda é parte da base, do alicerce para a vida, que a gente precisa ter, cada um de nós precisamos ter. Eu não vou gastar muito tempo nessa parte toda, porque só esse assunto aqui a gente poderia fazer um carnaval, 2 carnavais, 3 feriados inteiros, porque o tema é muito grande e a gente tem que ir. Nós conhecemos o propósito eterno e já estudamos isso, e animo que se estude e reestude muitas vezes quando forem necessárias. Mas do propósito eterno eu quero me atentar só a um fato. Eu quero me atentar à grande salvação. Só localizado ali na parte da grande salvação. O que Deus fez por nós? Eu preciso que isso seja claro no coração e na mente de cada um de nós. Não podemos ficar distraídos. E para começar, eu gostaria que vocês ouvissem uma música. Ela é atual. Ela é bem moderninha. Deve ter uns 30 anos. É do iPod de Adão. Mas eu acho que vocês devem conhecer sim. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Pois agora estando em Cristo, nova criatura sou, por sua graça firmado em seu amor, firmado nesta aliança, vivendo em paz e segurança. Não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora não existe para mim condenação, pois fui livre do pecado, recebi o seu perdão. Deu-me a carta de alforria, liberdade, vida e alegria. Não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Esse cântico eu aprendi logo no início da minha conversão, nos anos 80,
E ele foi uma catequese para mim. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu gostaria de convidar você para abrir a tua Bíblia em Hebreus 2, de 1 a 3. Esse versículo, esse texto, eu gostaria que você acompanhasse também na tua Bíblia. Está aqui transcrito, não tem problema você ler, mas é que ele tem algo muito importante que eu quero que você... Tudo é muito importante, mas algo que eu queria que você chamasse a atenção para você aqui. Hebreus 2, de 1 a 3. É uma carta escrita à igreja que estava em Roma, aos hebreus que estavam em Roma. E ele começa o capítulo 2, lembrando a vocês que a Bíblia não é formada de capítulos nem versículos. Isso é só para dificultar ou só para facilitar. Às vezes dificulta mais do que facilita. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, a gente teria que ler todo o capítulo 1 para saber qual é a razão, mas agora a gente não tem tempo para isso. Nos importa que apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Como que eu posso negligenciar tão grande salvação? É uma salvação tão grande, tão linda, tão específica, que eu não posso negligenciar. Eu tenho que aprender a viver a plenitude de Cristo que temos para cada um de nós nisso. Vamos adiante. Lucas 1, 68 e 69. Lucas 1, 68 e 69. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Plena e poderosa salvação. Ela é grande salvação e ela é plena e é poderosa. Nós estamos falando de uma salvação grande, plena e poderosa. Eu tenho que entender bem, eu tenho que viver isso, eu não posso negligenciar, eu não posso deixar de lado. É para nós essa tão grande salvação. Seguimos um pouco mais. Atos 4, 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só, nós estamos falando de uma plena, poderosa, grande salvação, e não tem nenhum outro que possa introduzir qualquer tipo de salvação. Aqui, só isso aqui já era suficiente para a gente gastar muito tempo em pensamentos e observações. Qualquer salvação para nós é de Jesus e é de Deus. Qualquer salvação. Ah, isso aqui, esse remédio salvou minha vida. Não, quem salvou tua vida foi Jesus. Esse remédio foi um paliativo, foi um caminho para a salvação que Jesus trouxe. Ah, eu fiz esse tratamento e salvou minha vida. Não, quem salvou tua vida foi Jesus. Esse tratamento foi um meio para você fazer aquilo. Ah, eu mudei minha forma de me alimentar. Eu tenho que cutucar os nutricionistas, lógico, e salvou minha vida. Não, quem salvou tua vida é Jesus. Aquilo foi um meio para melhorar a tua qualidade de vida. Eu estou sendo chato, porque isso é muito comum dizer assim, ah, isso aqui é uma salvação, me salvou isso aqui. Não, é Jesus. Em 23 agora, eu estava ministrando em Belo Horizonte,
Depois fui passear, era meu aniversário, e os irmãos de Belo Horizonte me deram 2 dias em Ouro Preto, e eu fiquei em Ouro Preto passeando, e simplesmente eu não conseguia subir as ladeiras de Ouro Preto, porque faltava ar. Eu não tenho problema de asma, mas eu sabia que eu estava com isquemia no ventrículo esquerdo. Eu sabia que o ventrículo esquerdo estava assim, eu estou aqui. Olhe bem, eu posso te perturbar a qualquer momento. E perturbou. Eu tinha que subir de táxi e vou descer a pé, mas subir ladeira não dava. Aí comecei a orar, Jesus, deixa eu passar mal em casa. Eu estou no interior de Minas Gerais, tenho que pegar avião ainda para Salvador, deixa eu passar mal em casa. Segura a onda, por favor, até eu chegar em casa. Cheguei, pousei em Salvador, liguei para o discípulo cardiologista, que está cuidando da nossa vida, e ele ouviu, pediu para falar com o Zoé, ouviu a Zoé, voltou a ouvir me falar, e ele me via falando daquela forma assim, discreta. Ele disse, tenta dormir essa noite, porque amanhã você vai ficar na UTI. Você vai direto para a UTI. E não teve outra, cheguei no hospital às 5h30, 15 para as 6 da manhã, em 15 minutos eu estava na UTI, todo conectado, guardado, arrumado, né? Já estava, ele já sabia o que era, eu não sabia, eu tive que ir para um procedimento de cateterismo, não conseguiram pela braquial, nem pelos braços, tiveram que ir pela femoral, para descobrir que não tinha nada no meu coração, porque naquela noite Deus curou tudo. Ele precisou me levar para dentro do hospital, me aquietar numa UTI por 3 dias. Quer dizer, ninguém se aquieta na UTI, né? 3 dias para poder simplesmente curar. Porque todas as imagens mostravam isquemia, mas pelo cateterismo não se acharam nada, nada foi achado. E o divertido, porque sempre tem um divertido nas coisas de Deus, é que eu saí da UTI, fiquei 3 dias lá, e se alguém já ficou em UTI sabe o que eu estou falando, é punk total, ninguém dorme. Teve uma hora que eu disse, paizinho, eu estou com saudade de ouvir os passarinhos. Aí eu entendi, Deus me disse assim, presta atenção, pi, 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 estava cheio de pi, 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 e eu comecei a rir. Tem passarinhos aqui que eu não vejo, mas eu escuto pi, pi, que eram muitos pi, 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 pi. Então está todo mundo monitorado. Eu estou numa UTI cardiológica, numa UTI coronariana, daqui a pouco um foi pi, esse passarinho foi embora, tchau passarinho. A gente tem que rir, a gente tem que se alegrar. E eu vou para casa, 3 dias depois o médico liga para mim, vamos fazer uma experiência hoje, você não vai tomar remédio de pressão por alguns dias, vamos ver o que ocorre com você. Acordei no dia seguinte querendo correr uma maratona, eu ressuscitei, eu tomei por 18 anos remédio de pressão, e Deus me curou da pressão e eu não tomo remédio de pressão desde setembro de 2023. Mas ele precisou me levar para uma UTI. O que você faz no momento desse? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não quer dizer que você não tenha susto e medo. Lógico, UTI é UTI, hospital é hospital. Você sabe que a tua vida pode estar por um fio. E pode estar. Não um fio tão grosso como esse, mas por um fio. Mas qual a tua postura? E para mim começou, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Aliás, essa música eu canto o tempo todo, porque é o meu louvor. Ele me deu grande e poderosa salvação, e eu não posso esquecer isso. Vamos adiante. Todo homem tem necessidades básicas, todo homem tem necessidades básicas, e a gente pode dizer, em forma geral, que são 3 necessidades básicas. Aceitação, eu quero sentir-me aceito, eu tenho necessidade de sentir aceito, o jovem, a criança, tem muito mais necessidade disso. Participação, ele quer participar, ele quer estar engajado numa tribo, numa comunidade, ele tem um corpo. E propósito. Ele tem que ter um propósito, senão ele vai ficar dando voltas nele mesmo e não sabe para onde vai. Então, todos temos 3 necessidades básicas. E todas elas
são resolvidas em Cristo. A aceitação é em Cristo. Como eu disse ontem, se Gustavo me rejeitar, problema de Gustavo, não é meu, porque Jesus me aceitou como eu sou, é problema dele se resolver com Jesus. Não é o caso de Gustavo, não, só estou mostrando o exemplo. A participação é no corpo de Cristo. Nós temos um corpo que eu posso participar, eu posso ser ativo. Aliás, eu tenho que ser ativo. Por isso que eu proclamo a palavra, por isso que fazemos discípulos, por isso que queremos crescer, porque nós temos um corpo, nós precisamos que esse corpo continue crescendo, ele não pode ser estático. E o propósito é resolvido no propósito eterno de Deus. Tudo plenamente resolvido em Cristo Jesus. Tudo plenamente resolvido em Cristo Jesus. Eu resolvi com um sistema tal. Não é Cristo? Você não resolveu, você fez um paliativo e você vai precisar resolver isso em Cristo Jesus. Tudo em nossa vida é resolvido em Cristo Jesus. E por isso eu quero ver esses 3 aspectos da salvação. Volto a dizer para vocês que eu poderia me delongar profundamente. Esse estudo, escrito por mim, tem mais ou menos 20 páginas de textos bíblicos, sem nada, só de cada pedacinho tem um texto bíblico, mas eu não vou me delongar, estou fazendo uma visão panorâmica, porque eu quero ir para algo mais interessante nesse momento, mais importante que eu sinto do Senhor. Então, os 3 aspectos da salvação, nós vamos vê-los em 3 momentos distintos: passado, presente e futuro. E eu vou ver primeiro o passado, depois o presente, depois o futuro, nesses 3 aspectos. Se você quer copiar depois, copia quando tiver montada a tabela, porque aí você vai ver tudo, porque eu vou pôr pedacinho por pedacinho. Então, se você vai copiar ou vai fotografar, isso é uma tabela. A minha mente é uma tabela, tudo meu funciona por tabela. Colunas e linhas, e eu vou registrando tudo assim. Às vezes eu tenho que transformar isso em texto, me dá mais trabalho do que tabelar. Para mim está tabelado, está feito. Quando? No passado, fato importante que ocorreu no passado que a gente tem que lembrar, foi a morte de Cristo. A morte de Cristo foi no passado. E ninguém tem dúvida disso. Cristo morreu lá atrás. Passou. Ele morreu, a gente sabe que ele ressuscitou, mas então é uma coisa passada. Que ação eu vou observar aqui que é muito importante para nós? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Eu fui lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Ele me limpa de todo pecado. Verdade que eu tenho que ser proclamada continuamente. Porque o inimigo quer roubar isso da gente continuamente. Então eu preciso ter claro, o sangue de Cristo Jesus me limpa de todo o pecado. Só disso aqui, a gente teria metade da Bíblia de versículos bíblicos. Mas eu quero, volto a dizer, como ontem a gente não conseguiu fazer 2, esse aqui seria ontem. Como a gente não conseguiu, então o que se é de hoje é bem longo. Então eu vou dar uma acelerada. Depois... Não entendi. Sim, compartilho depois os slides. Tudo. Eu não dou nem um slide antes, porque copiar é muito importante, porque você tem que copiar aquilo que Deus está lhe falando também. Depois eu compartilho os slides sem problema nenhum. Já estão separados, já estão preparados, só não compartilho antes. Porque senão fica todo mundo folgado. Todo mundo tem que trabalhar, não só eu. O que eu tenho que ver mais aqui? Fui salvo do que pelo sangue de Cristo? Eu fui salvo da condenação do pecado. Eu sou salvo da condenação do pecado. Eu tinha um escrito de dívida no meu nome, que era pecaminoso, eu pequei, e eu sei que eu saí do cemitério, por isso aquela pergunta, de onde é que você saiu? Eu saí do cemitério, eu saí da morte, eu saí dos pecados. Aí alguém diz assim, como eu já ouvi, disseram para mim, mas também você, né? Você foi envolvido com ocultismo, você foi bruxo, você precisa disso. Não, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, somos todos iguais. No mais interessante é que na época que eu me converti, eu me achava muito certinho, eu me achava muito direitinho. O Senhor precisou me engordar 28 quilos para me quebrar bastante. Eu era bastante magro, com 24 anos de idade, eu pesava 54 quilos,
corria muito, e fui assim, engrandecendo, até virar uma baleia. Eu tive um companheiro, Roberto Carlos, que ele se dizia eu e a baleia. E nós éramos os dois juntos, andávamos juntos, eu e a baleia. Sou salvo do pecado. Como é que chamamos esse fato? Chamamos esse fato de justificação. Eu fui justificado. Minha dívida foi quitada e foi apresentada por Jesus diante do tribunal. Fui justificado. Qual é a minha postura aqui? O que eu preciso fazer aqui? Simples, crer. Ponto final. Eu preciso crer. Que esforço você faz para crer? Nenhum. Na pior das hipóteses, ouviu o que eu estou dizendo, que não é esforço nenhum, porque eu não falo baixo, você falou alto e todo mundo ainda tem microfone. Então não tem esforço nenhum. Crer. Nossa atitude diante dessa postura é imediata. Acabou. Jesus morreu por mim, seu sangue foi derramado, isso se chama justificação, preciso crer imediatamente. Dentro do texto básico do nosso trabalho, que é 1 Tessalonicenses 5:23, nós vamos ver isso aqui, a ação no Espírito. O nosso Espírito está totalmente, plenamente resolvido em Cristo. Resumi algo que seria 3 horas de ministração, depois a gente pode conversar qualquer outro dia sobre cada detalhezinho desse com profundidade. No presente, qual é o fato do presente que nós temos agora? A vida de Cristo. A vida de Cristo. A ação que eu tenho no presente chama cruz. Aliás, o que é presente? Bom dia, meu nome é Sérgio, fiz uma pergunta. Eu gostaria muito que alguém tivesse coragem de dizer, sem ser os pastores e os líderes, de falar o que é o presente. Hoje, agora. Mas presente também é algo que eu ganho no meu aniversário. Ou todos os dias que eu não acordar, porque eu posso não acordar. Presente é um presente que a gente ganha. Alguém aqui detesta ganhar presente? Não conheço ninguém. Então Deus tem um presente para nós, muito claro, chamado cruz. Presente indispensável. Essa ação é a cruz. Eu tenho que todo dia de manhã, Senhor, obrigado pela cruz que você me dá. E eu vou para a cruz. Todo dia de manhã. Eu acordei, pus o pé no chão e disse, obrigado, Jesus, pela cruz de hoje, pelo que eu preciso carregar. E essa noite, então, foi especial, foi uma noite que a gente pôde sentir os pregos na cruz, porque a luz voltava, a luz ia, e a gente ia se divertindo ia ficar de boa, porque a nossa tendência, às vezes, é ressuscitar o VR. Não sei se você sabe o que é VR, velho rabugento. Acorda, está cansado disso? Não, se não é VR, é VJ, JR, jovem rabugento. Qualquer um rabugento, aquele reclamão. Você começa a reclamar de tudo. Eu não posso reclamar de nada. Porque Jesus foi para a cruz por mim. Ele deu a vida dele por nós. Como é que a gente vai reclamar? Ele me salvou da escravidão do pecado. Não sou mais obrigado a obedecer o pecado. Ele me salvou completamente da escravidão do pecado. Segura para mim aqui um minutinho. Repara bem, imagina que o pecado é a mão com o relógio e eu sou a mão da aliança. O pecado manda e eu obedeço. O pecado manda e eu obedeço. Só que eu morri para o pecado. O pecado continuou dando ordem. Eu não preciso bater continência para o pecado. Eu morri para o pecado. Estou livre do pecado. Não é o pecado que morreu, eu que morri para o pecado. Não sou obrigado a obedecer às loucuras que ele propõe. Eu estou livre. Estou livre para quê? Para glorificar a Deus. Porque se eu ficar livre e gostar só da liberdade e não fizer nada com essa liberdade, eu vou pecar de novo. Porque a sedução do pecado é terrível. Como é que chamamos isso? Chamamos isso de santificação. Santificai-vos.
santificai-vos. Eu tenho que me santificar diariamente, continuamente. Qual é a nossa postura diante da santificação? Obedecer. Gosto muito. Qual é o teu nome, jovem? Lucas. Não tem quase Lucas aqui, né? Lucas, qual é o alfabeto que a gente conhece? Qual é o alfabeto? Como é que se chama? A, B, C, D. Qual é o alfabeto do discípulo? Obedecer. Ponto. Obedecer. Mas não tem mais, é obedecer. Mas não tem mais, é obedecer. A, B, C, D, a gente aprende as letras. Obedecer, a gente aprende a Cristo. Mas eu não sei se eu concordo. Sim, obedece primeiro e pergunta depois. Obedece primeiro e coloca diante de Deus. Obedece sempre primeiro, obedecer. Simplifica a vida, obedecer, ponto. Acabou. Mas eu sei pensar, graças a Deus você sabe pensar. Você não é um animal, você é feito à imagem e semelhança de Cristo. Não somos animais racionais, somos a semelhança de Cristo, por isso podemos pensar muito, e que Deus nos fez seres pensantes. Mas obedeço primeiro, penso e coloco diante de Deus. Senhor, eu estou obedecendo, mas não estou conseguindo entender, você pode me ajudar? Que negócio é esse de submissão? Que negócio é esse de morrer pela mulher? Que negócio é esse de amar primeiro a esposa? Que negócio é esse de cuidar dos filhos? A escola cuida. Como escola? Quem é escola? É Cristo a escola? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo simplificar ao máximo, espero conseguir. Qual é a minha atitude nisso aqui? A minha atitude é progressiva, é contínua. Eu vou obedecer até a morte. Até o fim. Eu tenho que obedecer até o fim total. E ponto. Nosso dentista é um irmão, um discípulo, que também é pastor conosco, e ele vira para mim e diz assim: você é daqueles que ouve o dentista e faz o que quer? Eu disse: eu sou discípulo. Ele disse: então use fio dental. Meu Deus do céu, por que eu falei isso? Porque a coisa que a gente menos gosta de fazer é usar fio dental. Não tem nenhum dentista aqui, a gente pode falar à vontade. Eu sei que ele é, eu sei. Por isso que eu estou dizendo, não tem nenhum dentista aqui, a gente pode falar. Tem um pastor, não é dentista. Mas a gente tem que fazer. Aí ele passa para mim um tempo, e aí, está usando fio dental? Eu disse: cara, eu disse a você que eu sou discípulo. Não quer dizer que eu gosto. Não gosto. Mas tem que obedecer. Estou dando um exemplo bem bobinho, para a gente entender que obediência é obediência. O filho primeiro obedece, depois quer entender por quê. E isso nós temos que ensinar as crianças, desde que são pouca sombra, a projeto intermediário, projeto em estágio inicial, porque projeto a gente é até o fim. Estamos sempre sendo trabalhados. Eu tenho que ensinar a criança a obedecer. E para obedecer, eu tenho que ensinar a criança a olhar nos olhos. Obediência está debaixo daquilo que ouviu. E eu só consigo ouvir direito se eu estou olhando nos olhos dos outros. Por isso que eu gosto que vocês sentem na frente, para eu poder olhar os olhos de todos. Porque eu realmente não enxergo, a luminosidade é muito forte e eu não consigo enxergar ali atrás. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar? Aonde que isso em Tessalonicense ocorre? Na alma. Então, se você quer resumir tudo sobre o que eu quero conversar sobre alma, você pode resumir uma coisa: cruz. Eu te amo, cruz. Me ajuda a te amar, cruz. Eu quero te amar. Eu preciso estar na cruz. Pode chorar, não tem problema. Porque esse é o nosso papo desses dias. Alma. O que passou, não é que passou. O que passou já está feito. A gente conversa em qualquer outra oportunidade. O futuro, nós vamos entrar aqui agora. Futuro. Fato que eu tenho que pensar muito no futuro. A volta de Cristo. Eu, quando tinha 12 anos de idade, antes de me envolver com o ocultismo, me envolvi com o ocultismo com 14 anos. Eu chamo
de forma carinhosa não serve, mas de uma forma assim, mais simpática, eu chamo de bruxaria. Porque facilita na minha cabeça, envolver com bruxaria. Porque é louco mesmo. Com 12 anos de idade, eu queria ser missionário. Eu queria ser pastor. Eu era neto de pastor, sobrinho de pastor, como eu disse, e eu queria esse envolvimento, eu queria a vida de Deus, eu queria a totalidade de Cristo. E naquele tempo, Deus pôs uma coisa no meu coração, que eu repeti a vida inteira até me converter e continuo repetindo hoje. Eu não vou morrer, eu vou ser transladado. Não porque eu sou especial, porque todos que estamos em Cristo seremos transladados na volta de Cristo. E eu tenho certeza que isso vai ocorrer. Repeti isso com 18 anos num congresso que eu participei na Venezuela. Repeti isso quando me converti com 24 anos de idade. E Marcos vira para mim, você sabe o que você está falando? Você não tem a menor ideia do que eu estou falando. Mas você é transladado. Eu não sabia o que era ser transladado. Eu não sabia o que era arrebatamento. Eu não tinha a menor ideia disso. Aí ele começou a falar da volta de Cristo. E eu estou convicto que Jesus volta em 10, 15 ou 20 anos. Aliás, 15 ou 20 anos. Eu tenho 70 anos, 90 dá para aguentar o tranco. Eu acho que Jesus volta. E você? Pensa, sonha, espera pela volta de Cristo? Que ação será? Será a nossa ressurreição, ver o corpo transformado, o corpo de pecado transformado, se libertar da raiz de pecado que habita dentro de nós. Como é que chamamos isso? Salvo da habitação do pecado. Seremos salvos da habitação do pecado. Completamente salvos. A isso chamamos de glorificação. Nosso corpo será glorificado. Qual é a minha postura aqui? Esperar. Ah, Sérgio, eu não gosto de esperar. É porque você não sabe o que é esperar. Porque esperar não é passividade. Esperar é um verbo e é uma ação. Esperar requer ação. Postura de espera é uma postura de ação. Ação de oração, ação de adoração, ação de clamor, ação, ativo. Não é passivo deitado numa cama. É esperar ativamente. Isso é uma espera. Não é covardemente deitado. Não tem problema nenhum com quem gosta de ficar deitado. Eu sou um deles. Não é isso. Eu só estou dizendo que esperar é uma ação, é um verbo. Qual é a minha atitude? Contínua. Continuamente eu tenho que continuar esperando. E diante de Tessalonicenses 5:23, isso ocorre no corpo. O corpo será glorificado. Senhor, vem, glorifica. Porque esse corpo me dá trabalho. Além de engordar muito, me dá trabalho. Eu sou daqueles que olho para a comida, essa comida está bonita. Meio quilo eu já engordei, porque eu apreciei a comida. Aí eu como, engordei 1 quilo. Aí eu vou repetir. Só porque eu estou repetindo, eu ganho mais 2 quilos. Não adianta, é muito simpática a comida. A comida tem sabores, tem paladares, tem cheiros, tem cores. É um caso sério com a fotografia e a comida. Mas, como é que a gente faz? Espera. E o que eu faço para vencer isso? Cruz, o tempo todo. Mas nós vamos conversar isso mais já. Eu preciso entender que toda a ação de Deus na vida do homem é substitutiva. Jesus Cristo faz no lugar do homem. Toda a ação de Deus na vida do homem é substitutiva. Jesus Cristo faz em nosso lugar, no lugar do homem. É Ele que vive, é Ele que... Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir. Não sou mais eu. Quando eu fui convidado para compartilhar com vocês, estar com vocês aqui, o Vini deu algumas sugestões de temas, e eu ouvi, fui orar, e Deus disse, não é isso aqui. E eu disse para o Vini, não é isso aqui. E ponto final. Eu estava orando, e interessante, porque desde o primeiro momento que veio tudo isso na minha mente. E eu estou seguindo exatamente aquilo que Deus mandou. Eu quero entrar num outro tópico. Nós vimos 1, as necessidades básicas do homem, o 3, os aspectos da salvação, e rapidinho eu quero ver a fé, a esperança e o amor.
volto a dizer para vocês que cada um desses 3 tópicos é uma ministração de 1 hora. Eu só estou fazendo uma revisão, acreditando que vocês sabem disso tudo. Se vocês não sabem, os pastores vão ter que fazer vocês saberem. É simples. Fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Olha só. Meu pedestal. Olha que interessante. Eu olho para o passado, me encho de fé. O passado me enche de fé. Tudo que Deus fez através de homens fantásticos, homens e mulheres fantásticas. Eu olho para o futuro, me encho de esperança de tudo que Jesus vai fazer para viver o presente, o amor na cruz. Sempre na cruz. Eu preciso entender que eu estou na cruz. Eu vou repetir muitas vezes aqui no meio do caminho, mas eu repito. Eu olho para o passado, me encho de fé, em cima das histórias lindas que a gente viu na Bíblia. Eu olho para o futuro, me encho de esperança naquilo que Jesus vai fazer para nós, para viver o presente, na cruz, em amor. Obrigado, Lucas. Eu quero que vocês entendam, eu estou pondo base para tudo que nós vamos conversar. Daqui a pouco nós vamos entrar num outro tema, que é conhecendo a nós mesmos, e a gente vai caminhar mais profundamente nessas áreas. 1 João 5:5. 1 João 5:5. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus? Satanás, como tentou Jesus no deserto, se és filho de Deus, ele vai tentar a gente do mesmo jeito. Que Deus existe que nada, isso é criatividade. Olha só, ele vai tentar diversas formas de mentira. Eu simplesmente tenho uma coisa para fazer. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Será que eu tenho entendido isso? Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora, estando em Cristo, nova criatura. Eu sou nova criatura. Então, vamos adiante. Romanos 8, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Opa! Só tem uma esperança que vê que é esperança. Uma mulher que se chama Esperança. Uma menina qualquer que se chama Esperança. Então, ela a gente está vendo. Porque a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos que não vemos, com paciência aguardamos. Com paciência aguardamos. Nós estamos numa era de instantâneo. Leite instantâneo, internet instantânea. Eu acho que vocês não sabem o que é. Eu acho que não sei nem se o Vini sabe. O que é você ligar uma internet e esperar ela ser conectada. Espera. Você toma banho, você prepara o almoço, daqui a pouco ela entra no ar, aí você corre para trabalhar. Caiu a internet. Glória a Deus. Hoje você já tem internet instantânea no celular, tudo é instantâneo. Ficar esperando 1 minuto para teclar já deixa a gente inquieto. Isso é que o inimigo faz para a gente não ter paciência em aguardar a volta de Cristo. Porque tudo é instantâneo. Tudo é instantâneo. Não é mais instantâneo, eu tenho que esperar. Olha só o que nós falamos antes, vamos repetir agora, porque eu tinha me esquecido que estava nesse slide. Então, vamos ter paciência e ver de novo.
Olho para o passado, a fé olha para o passado. A fé olha para o passado. A esperança olha para o futuro. O amor olha o presente. Olha e vive o presente. Simples. É bem simples. Como é que chama-se isso? Olha bem, vamos prestar atenção nisso aí. Nós temos passado, presente e futuro. Você sabe que eu faço os slides mais devagar para ver se eu fico mais devagar. E ele só me deixa mais doido. Vamos rápido o slide. Aí acabou que eu sento eu corrijo toda a velocidade do slide. Aí o pessoal diz, está rápido demais. Eu corrijo de novo as velocidades. Não adianta, é eternamente assim. O passado eu encho de fé. O futuro me encho de esperança. Para como viver o amor no presente? De que forma que eu vou viver esse amor? Naquilo que a gente disse, eu preciso crer, eu preciso esperar para poder, enfim, amar. Crer, esperar e, por fim, amar. Olha que delícia essa música. Essa música é de Santiago Benavides, um irmão colombiano, e ela foi gravada por Raquel Eustáquio e Carlos Eustáquio, dois discípulos lá de Salvador, que gravaram,
e a pedido nosso, para poder exatamente isso. Tudo que nós passamos, Deus também passou. Todas as coisas. Tudo que a gente conheceu. Mas Ele nos deu algo muito importante, a grande salvação. E eu não posso desprezar isso. E a gente interrompe já com esse versículo, lembrando, só porque é o versículo básico, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter um pequeno intervalo de 10 minutos mesmo, são 11h15, às 11h25 nós voltamos para continuar. O segundo trecho é grande. Então, quer ir ao banheiro? Corre lá e aproveite. Um beijo. Interessante, nós vamos entrar no mesmo texto que a gente viu antes, mas antes disso eu quero ler um outro texto. Pai querido, obrigado por estarmos juntos, obrigado por esses irmãos preciosos, obrigado pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Uma coisa vocês vão aprender comigo, que hora é hora. E eu começo mesmo tendo uma pessoa na minha frente. Aí os outros vão perderam. Ou ouço gravação ou